Caso surpreendente. Onaie começa uma conversa com essa garota, fala que ela é incrível e pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, mas ela pede desculpas e diz que tem namorado. Ele fala que lamenta por isso e diz que vai ser difícil conversar com ela se ela estiver andando e mais uma vez pergunta o nome dela. Ela diz que não quer conversar com ele, então ele deseja um ótimo dia pra ela. E de uma forma irônica, ela dá tchau pra ele. E como se nada tivesse acontecido, ela volta e pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele abrindo a porta do carro. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz nada e pergunta se ele está livre hoje. Ele pergunta livre para quê e ela diz para almoçar ou para beber. Ele fala que ele já almoçou e que ele não bebe e que, além disso, ela disse que tem um namorado. Ela pede desculpa e ele pergunta desculpar pelo quê. Ela diz que ele a assustou e ele pergunta como ele fez isso. E como mais uma vez ela pede desculpas, ele fala como ele a assustou. E ela diz que não sabe. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela, mas ela diz que não e pede pra ele esperar. Então ela pergunta se ele quer o número dela, mas ele fala pra que ele vai querer o número dela se ela tem namorado. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar com isso e ele pergunta se é verdade e também pergunta o nome dela. Ela diz que não e fala que ele não precisa se preocupar e como ele pergunta mais uma vez, ela fala que ela não tem namorado. Ele pergunta se ela não tem namorado porque ela disse isso no começo. Ela fala que não e ele pergunta por quê e mais uma vez ela diz que ficou assustada. Ele fala que só disse que ela é incrível e ela diz várias vezes que não sabe por que fez isso e em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ele se apresenta, ele pergunta de onde ela é. Ela diz que nasceu ali, mas que viveu a vida inteira no México. Ele pergunta se ela nasceu ali e se viveu no México e ela diz que sim. Ele pergunta então há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há 5 anos. Ele fala que realmente ela é incrível e em seguida diz que ela pode entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ela diz que aceita sair com ele, mas com uma condição. Ele pergunta qual e ela diz que se ele realmente estiver interessado nela, primeiro ele vai ter que comprar uma bolsa pra ela. E ele pergunta se ela quer que ele compre uma bolsa pra ela. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso e ela fala porque ela precisa de coisas. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso e ela diz que se ela fosse feia, ele nem estaria falando com ela. Ele fala que não vai comprar uma bolsa pra alguém que ele acabou de conhecer e pergunta se ela acha que ele é um otário. Ela diz que não e ele fala que não pretende comprar uma bolsa, nem levá-la para almoçar e nem sequer gastar um tostão do dinheiro dele. E como ela diz que ele que vai sair perdendo, ele pergunta o que ele ganharia com isso. Ela pensa um pouco e diz que um beijo. E já ele fala que ele está perdendo o tempo dele. Ela diz que não e ele fala que está perdendo tempo. Ela pede desculpas e fala que estava brincando. E como ela começa a rir olhando para a cara dele, ele fala que não vai perder o tempo dele e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair e já ele deseja uma ótima caminhada para ela e diz que ela é interesseira. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que ela ficou muito linda de laranja. E depois de se apresentar, ele pede pra falar com ela rápido, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele só precisa de 2 minutos. Ela diz que não e agradece. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela tem certeza e por final acaba se despedindo. E agora, quando ela volta, o Nate pergunta o que se passa. Ela pede pra ele dizer o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Nate. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Trinidad e também pergunta da onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela é de Valley, ele pergunta se ela estava indo encontrar o namorado dela. Ela diz que não e fala que quando o viu ali, ela terminou com o namorado dela e ele fala que foi rápido e ela diz que é muito rápido. Ele pergunta se realmente ela tinha um namorado e ela pensa um pouco, mas acaba dizendo que ela mentiu. Ele pergunta
porque ela mentiu e depois de pensar um pouco para responder, ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que se ela tivesse conversado com ele, ela teria descoberto. Ela fala que é verdade, mas e ele pergunta mais o quê? E ela diz que não sabe. Ela fala que tinha que ver primeiro quem era ele, mas ele fala que ela não parecia estar interessada e que disse que tinha um namorado. Ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta se agora ela quer falar com ele e diz que ela não quis falar com ele quando ele tentou falar com ela. Ele pede para ela dizer o nome dela novamente e depois que ela diz, ele fala que foi um prazer conhecê-la e diz que vai nessa. Ela diz vamos lá e ele pergunta ir para onde. Ela diz que quer entrar para conversar com ele e fala que ela não tem nada para fazer agora. Ele fala que ela parecia estar com pressa e ela diz que não e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que agora ela quer conversar com ele e ela diz porque ele parece um cara legal e porque ele tem dinheiro. Ele fala que então, se não fosse o carro e o dinheiro dele, ela não estaria ali falando com ele. Ela diz que não e fala que não é bem assim. Ele fala que é o que parece porque depois que ela viu o carro dele, ela mudou completamente. E depois que ela fala que ela vai admitir que ela gosta de homens bem-sucedidos, ele fala que vai nessa porque ele tem que almoçar. Então ela pede por favor para o Nate deixá-la entrar e diz que ela vai com ele. Ele pergunta se realmente ela acha que merece entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu. Ela pergunta se o Nate não a acha bonita e que ela não mereça entrar. Ele fala que com certeza ela é muito bonita, mas que ela não estava muito entusiasmada com ele. Ela fala que gostaria de almoçar com ele para que eles possam se conhecer. Ele pergunta se agora ela está interessada em conhecê-lo e ela diz que sim. Ele fala que quer ter certeza porque ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. E 2 vezes ela diz que está interessada nele 1000%. Bom, e depois dessa ele a convida para entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que quer saber se ela não é interesseira. E ela diz que não é e fala que realmente gostou dele. Ele pergunta se realmente ela gostou dele porque não falou com ele logo de começo. Ela fala que isso só aconteceu porque ela não olhou pra ele direito no começo. Então ele pergunta quando ela percebeu que ele faz o tipo dela. E ela diz quando ela olhou pra trás. Ele pergunta se foi quando ela olhou pra trás e diz que ele está malhando costas pra isso. Ele diz que agora, falando sério, ela mudou a energia depois de ver o carro dele. Ela diz que não e fala que ele tem um carro legal, mas que não foi por causa disso. Ele fala que ele sabe que ela é interesseira e que ele não curte, que sendo assim vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pede desculpas e ele diz que tudo bem e fala que ela não precisa fechar a porta porque a porta do carro dele fecha automaticamente. Essa garota estava correndo tranquilamente quando Nair pergunta se está tudo bem. E quando ela para, ele repete a pergunta. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não, pede desculpas e fala que precisa ir. Ele fala que não vai tomar muito tempo dela e que ele gostaria de conhecê-la porque ele é novo na cidade. E como ela diz que ele não faz o tipo dela, ele fala que ele não precisa fazer o tipo dela porque a princípio ele só está tentando fazer uma amizade. E em seguida ele tenta pegar o número dela, mas ela simplesmente pede desculpas, então ele deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta, ele fala que é bom vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que voltou pra falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele faz um pouco o tipo dela, mas ele diz que não foi o que ela fez parecer alguns minutos atrás. Ela fala que ela estava no meio do treino dela e que ela leva a sério. E ele pergunta então por que ela resolveu abrir uma exceção. E sinceramente ela diz porque deu pra ver que ele é bem sucedido. E o Nair finge estar surpreso, mas em seguida fala que pelo menos ela foi sincera. E depois que ela diz o nome pra ele, ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta quantas tatuagens ela tem. E ela diz que tem 18 ou 19. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que tá no meio de uma situação. Ele fala que não gosta de estragar o relacionamento de ninguém, mas ela fala que tudo bem. E em seguida ela pede o número dele e ele pergunta por que ela quer o número dele. E como ela diz porque ela quer poder conversar com ele. Ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o carro. E ela diz que um pouco e fala que gosta desse tipo de carro. Bom, e depois disso não demora muito até ele a convidar para entrar no carro.
Ela entra no carro e fala que está muito quente, ele fala que já vai ligar o ar. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela fala que provavelmente há cerca de 1 ano e fala que ela está passando por um divórcio. E ele fica surpreso porque ela não fez parecer que era algo tão sério e pergunta por que ela está se divorciando. Ela fala que se casou com 18 anos e ele pergunta com quantos anos ele tinha e ela fala que 24. Ela fala que tentou fazer dar certo, mas que estava fadado desde o começo ao fracasso. Ela conta que desde o começo ele não quis casar com ela e que depois ainda traiu e fala que ele era do exército. O Nair fala que ela era muito nova e que 18 anos é muito nova. Ela diz que como já não estava dando certo, ela foi deixando ele de lado e conversando com outros caras. Ele muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gosta de um homem bem-sucedido e que saiba o que quer na vida. Ele pergunta se ela quer alguém bem-sucedido porque ele vai poder ter o seu próprio dinheiro ou se também porque ele vai poder ajudá-la a pagar as contas dela. Ela fala que definitivamente ela quer alguém que possa dar um suporte pra ela. Ele fala que sinceramente desde o começo ele está achando que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que ela disse que o tipo dela é alguém bem-sucedido. Ele fala que percebeu que ela não faz o tipo dele porque ele não gosta de interesseira. Ele também fala que ele acha melhor terminar essa conversa por aqui porque eles não vão chegar a lugar nenhum. E ela diz que tudo bem. Ele fala que está tudo ótimo e termina desejando um bom dia pra ela. O Nate pede com licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um bom restaurante por ali. Ela diz que sim e fala que logo ali na frente tem um muito bom. Ele pergunta que tipo de comida e ela fala que carne e salada e ele pergunta se ela já foi lá e ela diz que sim. Então o Nate se apresenta. E em seguida ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para a casa de uma amiga dela. Ele fala que é novo na cidade e que ainda não tem plano para mais tarde e em seguida pede o número dela. Ela diz que realmente ela não dá o número dela sim e oferece o Instagram, mas ele fala que ele não tem redes sociais. Ela diz que entende e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele pede pra ela esperar e pergunta se ela realmente não vai dar o número pra ele. E como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que tem namorado, mas ele fala que não está vendo ninguém ali agora. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela converse com outros caras. O Nate fala que ela já está conversando com ele agora. Ela fala que isso porque ele não está deixando ir. E mais uma vez ele ainda tenta pedir o número dela. Ela diz que não, mas no final diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele diz que foi um prazer para ele também. Mas agora, como ela volta toda afoita abrindo a porta do carro, ele pergunta se está certo ela sair abrindo a porta do carro dele assim. Ela fala que decidiu voltar para falar com ele e ele pergunta se é verdade. Ela fala que ele pediu o número dela e pergunta se não é verdade. Ele fala que é verdade, mas que ela não quis dar o número para ele. E como ela fala que desde o começo estava querendo dar o número para ele, ele pergunta então por que ela não deu, e ela diz porque ela estava fazendo jogo duro. Ele fala que no começo estava querendo o número dela, mas que ele não gostou da forma que ela falou com ele, sem contar que ela tem namorado. E quando ela diz que não tem namorado, ele pergunta então por que ela disse que tinha namorado. Ela fala que não sabe por que disse isso, mas que ela gostaria de sair com ele mais tarde. Ele pergunta se ele é o tipo de pessoa que ela gostaria de conhecer e ela fala que com certeza. Ele fala que já estava saindo, mas se ela quiser entrar para eles conversarem, tudo bem. E dentro do carro ela fala pra ele pegar o número dela. Ele pergunta se agora ela vai dar o número pra ele e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente ele não está com vontade de colocar o número dela no telefone dele porque ele acha que ela não está sendo sincera. Ele pergunta se ela concorda e ela diz que não, mas que pra ela tanto faz. Ele fala que no começo ela estava agindo completamente diferente, que ela não queria falar com ele. Ela fala que é verdade, mas que ela estava indecisa e que ela resolveu voltar. Ele fala que é exatamente isso que toda interesseira diz. Ela fala que não dá pra acreditar e que ela não é interesseira. Ele fala que é exatamente o que ela é, mas ela diz que não é. Ele fala que definitivamente ela resolveu voltar depois de ver o carro dele e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que voltou porque realmente ela gostaria de conhecê-lo e ele fala que isso poderia acontecer se ela não fosse interesseira. Ela fala que não gosta quando alguém a chama de interesseira. Ele fala que é fácil e diz que é só ela parar de agir assim que ninguém mais vai chamá-la de interesseira. E em seguida também diz que como ele não curte interesseira, vai ser melhor ela sair. Ela fala que tudo bem e diz que pra ela tanto faz. E já ele termina desejando uma ótima caminhada.